Bom, eu vejo a questão da água um problema muito sério. Muito sério porque sempre ocupo essa tribuna para falar sobre a água. Por quê? Porque, além de ser vereador da cidade de Manaus, estar vereador da cidade de Manaus, eu moro no bairro do Mauazinho. E o Mauazinho, ele tem uma situação especial, porque lá existe uma dutora, uma captação de água, né, que faz a captação da água e a distribuição de algumas áreas do Mauazinho e de algumas áreas, possivelmente do distrito, ali também uma parte do Japim, outra parte ali do Elisa Miranda e do Nova República. Então, sempre eu digo aqui na tribuna que o Mauazinho, a água ela sai do Mauazinho e abastece alguns bairros que não é o Mauazinho, e lá dentro do Mauazinho falta água. E a gente sofre muito com isso. Por quê? Por estar vereador da cidade de Manaus e morar naquele local, a gente sofre uma pressão muito grande. Porque as pessoas, quando eu estou na rua, conversando com as pessoas, vereador, cadê a nossa água? O que o senhor está fazendo lá? Cobre a água para nós. E aí o meu papel não é colocar água nas torneiras, é cobrar. E aí insistentemente, eu estou aqui sempre falando para resolver o problema da água. Porque, na verdade, eu gostaria de estar aqui falando outras situações da cidade de Manaus, até mesmo elogiando, mas, infelizmente, é o que acontece, não só no bairro do Mauazinho, mas também em algumas áreas que não foram atingidas aí pela Manaus Ambiental, na questão de colocar água. E aí, por exemplo, lá no Jardim Mauá, não tem nem a rede de abastecimento. Há 19 anos, aliás, há 20 anos que não tem. Nós estamos falando de 15 anos de concessionária, né, está administrando essa água. E lá, no Mauazinho, no Jardim Mauá especificamente, já tem 20 anos que não tem sequer a rede. E eu me preocupei com isso e solicitei da Manaus Ambiental a perfuração de poços. Também fui até a prefeitura solicitar também esses poços. E o que me disseram? Que a prefeitura não podia furar os poços artesianos, porque já tem uma concessionária que é responsável pelo abastecimento de água em Manaus. Eu disse, mas lá não tem água e nem tem a rede de abastecimento. Fui até a Manaus Ambiental. Manaus Ambiental falou a mesma coisa, nós não podemos furar poços, que nós podemos colocar água. Mas até então, já se passaram 3 anos do nosso mandato e até agora nós não tivemos essa resposta lá no Jardim Mauá. E aí, nós estamos falando de rede, lá não tem nem rede, né, rede de abastecimento. Imagine água nas torneiras, imagine, senhores, você morar num bairro que não tem essa infraestrutura de água, que é um elemento essencial nas nossas vidas, crianças, os adultos, o jovem, os idosos. E aí tem essa questão do poço. Lá na Vila da Felicidade, em 2013 ainda, eu solicitei à ASAM que fosse fazer uma fiscalização junto comigo, e lá foi constatado que algumas casas tinham água, outras não tinham. Tinham pessoas que pagavam água e não tinha água na torneira. Tinha outras que não pagavam por conta de não ter aquela água, e aí então o nome foi para o SPC Serasa. Fizemos uma ação lá junto à ASAM, e lá foi multada, a Manaus Ambiental recebeu uma multa, e que foi também, através da ASAM, junto com nossa solicitação, foram colocados o restante das águas em todas as residências e foram canceladas as contas de água das pessoas que estavam com o nome no SPC Serasa, e outros que tinham pago, que estavam pagando, que estavam em dia que não tinha água, foram ressarcidos. E aí eu fiquei feliz com isso, porque pelo menos o problema foi resolvido na Vila da Felicidade. Mas eu estou falando do Mauazinho, e aí continuou o mesmo problema, no Mauazinho, no Jardim Mauá, Mauazinho, né? E aí eu me preocupei muito, porque já passaram 3 anos e aquela cobrança. E aí eu coloquei um ofício para a ASAM, pedindo dos mesmos moldes, lá, que fosse feito no Mauazinho, a mesma situação.
retirada do nome da SPC Serasa das pessoas e a normalização do abastecimento de água e a colocação da rede de água também no Jardim Mauá e também a retirada do nome da SPC Serasa. Eu não tive resposta da ASAM, marquei uma reunião à noite, a ASAM não esteve lá conosco, né? E aí também a Manaus Ambiental não esteve conosco lá. Foi solicitado um carro-pipa, nós tivemos abastecimento de carro-pipas, né? Mas que não teve todo... resumindo, não resolveu o problema. Então, a pergunta é, eu gostaria de que saísse daqui, e também, eu tenho certeza que é um desejo muito das pessoas que moram no Mauazinho, não só do Mauazinho, também, mas da Zona Leste, que nós encontrássemos uma solução, porque nós estamos falando de Manaus, nós estamos falando da maior bacia hidrográfica do mundo, nós estamos falando de bairros ali do Mauazinho, Zona Leste, que são banhadas pelos rios, 2 rios tem lá, e nós não temos água na torneira. Enquanto em Fortaleza, o pessoal fala que no Ceará é seco, uma terra seca, mas lá não falta água na torneira. Pode faltar nos reservatórios quando tem uma seca, mas água na torneira não tem. Então, o que eu penso, o que está faltando é gestão. Assim, a questão de resolver o problema da cidade de Manaus, porque nós estamos na Manaus, nós estamos sediamos a Copa do Mundo, estamos sediando aí uma parte das Olimpíadas, e cadê a água? Né? Se alguém de fora dizer que falta água nas torneiras de Manaus, o pessoal pensa até que as pessoas pensam até que é piada. Então, nós gostaríamos de resolver esse problema de vez, essa questão da água, especial naquele bairro onde eu moro, onde eu sou muito cobrado. Né? Então, tem a questão do poço para a Manaus Ambiental, para a gente saber, e gostaria de saber também se a Manaus Ambiental e a ASAM vai me acompanhar esses dias, quinta, sexta, sábado, para que a gente possa fiscalizar, para mostrar a veracidade do que eu estou falando aqui. Porque realmente falta água lá no Mauazinho e tem, como Elisa Miranda e o Nova República, é abastecido com a água do Mauazinho e lá não falta água. Será que aí tem 2 pesos, 2 medidas? Porque lá é conjunto? Porque moram pessoas que do poder aquisitivo melhor? Ou é porque o Mauazinho não merece? Sei lá, eu quero resposta para isso, para me dar para aquela população que está esperando essa resposta e a normalização do abastecimento de água lá naquela comunidade. E também a colocação da rede do abastecimento do Jardim Mauá, como também do Parque Mauá. Então, eu estou falando mais desse lado aí, porque é a minha casa, apesar de ser vereador da cidade de Manaus, mas eu tenho que também começar pela minha casa, que é o meu bairro. Uma vez feito isso, nós vamos avançar para a Zona Leste e outras zonas que estão faltando água, que também, como Nova Vitória, Grande Vitória, enfim, os problemas são muitos. Né? E já se passaram 2 concessionárias, além da COSAMA, e nada foi resolvido ainda, em sua plenitude. Então, gostaríamos de vez, eu já vi esse assunto da água ser pauta e ser argumento de outras eleições, de outros pleitos, que alguns vereadores na época, ou deputado, olha, se eu ganhar, vou colocar água, vou resolver o problema da água. E isso não é mais o caso, porque já foi prometido muito. E eu não estou aqui prometendo resolver o problema da água, mas gostaria muito de fazer parte dessa solução da água. Eu não sei quantos minutos eu tenho ainda. Já acabou? É porque é tanta coisa para a gente falar, e político gosta de falar, e eu gosto muito, né, mas desde já eu agradeço a todas as pessoas que estão aqui, da ASAM, da Manaus Ambiental, dos outros órgãos, vocês também que estão aqui acompanhando, e gostaria de ver muito, antes até das eleições, esse problema ser resolvido, não só no Mauazinho, não só no Parque Mauá, mas em toda a cidade de Manaus. Obrigado. Obrigado, vereador Júnior Ribeiro. Infelizmente, a gente precisa democratizar